Vamos para a palavra. Eu queria que você, por um instante, fechasse os seus olhos, levantasse as suas mãos, ficasse em espírito um pouco. Amém? Se desconecte do que está ao redor, do irmão da direita, da esquerda. Comece a entrar nesse ambiente em nome de Jesus. Comece a entronizar a Cristo no seu coração, na sua mente. Vai dizendo para Jesus que você tem expectativas nele, que você deseja que ele fale ao teu coração nessa noite. Em nome de Jesus, vai liberando palavras, vai enchendo esse lugar de oração, como foi ministrado aqui na virada de ano. Se a oração subir, a resposta vai descer. Sim, Jesus, nós estamos aqui e desejamos a sua presença. Espírito Santo, venha habilitar a minha vida para manejar as Escrituras, manejar a sua palavra. Eu te convido, Senhor, venha sobre esse lugar, venha sobre nós. Dependemos de Ti, precisamos de Ti. Eu te consagro nessa noite os 5 pães e os 2 peixes que o Senhor me entregou. Oh. Venha desfrutar, Tu és adorado neste lugar. Mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória. E mais que tudo, nós queremos Tua glória, Tua glória, Tua glória, Senhor, glória, Senhor. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Jesus, eu estou aqui por causa do Senhor. Jesus, eu estou aqui porque eu desejo o Senhor. Por isso eu te invoco, eu te chamo, eu clamo para que o Senhor esteja no nosso meio, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. São dias em que eu desejo muito agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. São dias em que eu quero fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, estava bom antes. Ela é boa, perfeita e agradável. Amém? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu quero estar nesse lugar de fazer a vontade de Deus, porque eu sei que é o melhor para mim, e é o melhor para você, é o melhor para nós. Amém? Mas para viver a vontade dEle, irmãos, nós precisamos saber qual é a vontade dEle para nós. Sim ou não? Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para nós. E para que eu saiba a vontade de Deus para mim, eu preciso ouvir a Deus. Para que a partir do que eu estou ouvindo, eu possa obedecer a Deus e então viver a sua vontade. E eu queria falar com vocês sobre isso nessa noite um pouquinho, sobre ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Eu vou iniciar como um fundamento aqui, falando de 2 gerações, uma geração que despreza a voz de Deus e uma outra geração que não está entendendo a voz de Deus, que está distraída quanto à voz de Deus. E nós vamos entender algumas coisas muito importantes aqui, o porquê nós precisamos ouvir a voz de Deus. Para algumas pessoas, Deus pode ter parado de falar. Para outras pessoas, Deus pode estar falando e essas pessoas podem não estar entendendo. Quem somos nós diante da vontade de Deus revelada pela sua voz?
Porque Deus quer se comunicar conosco, quer se fazer entendido e quer que a gente o obedeça. Quer que a gente o honre a partir daquilo que estamos ouvindo dele. E eu queria que vocês abrissem 1 Samuel 3:1 comigo. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 13, que vai sinalizar isso que eu estava falando para vocês. Esperar um pouquinho para que todos achem. Como eu brinco sempre, está entre Gênesis e Apocalipse. Tá, Antigo Testamento para ajudar, não vai para o Novo. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Olha o que vai dizer aqui. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Tinha Samuel, que era um jovem, um menino, e tinha o sacerdote Eli, que era o experiente dentro do templo. E naquele período, raramente o Senhor falava com a geração de Eli. Então Deus está levantando uma nova geração, que é a geração de Samuel, que vai começar a ouvir a voz de Deus, a voz que Eli já não está mais ouvindo. E é isso que está sinalizando aqui. Versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Deixa eu sinalizar o que está acontecendo. Samuel está lá deitado e ele ouve a voz de Deus, e Deus está dizendo: Samuel, Samuel. Só que ele não reconhece a voz de Deus. Ele vai até o sacerdote e diz assim: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Aí Eli, que é o sacerdote, diz: não, eu não te chamei, volta a deitar, volta a dormir. E ele volta a dormir. E se você observar ao longo dos próximos versículos, isso vai se repetir até Eli perceber que Deus estava falando com Samuel. Aí ele diz assim para Samuel: quando o Senhor te chamar, diz para ele: eis-me aqui, Senhor. Diz para ele: eis-me aqui, Senhor. Aí é justamente isso que acontece. Eu queria que você desse um pulinho comigo no versículo de número 9 até o 13, para a gente ganhar um tempinho. E diz assim: ele disse: vá e deite-se, se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Que é o que eu estava falando para vocês. Versículo 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. 11. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. 12. Nesta ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu. Até aí. A primeira coisa que eu quero pontuar é: Deus falou, a voz de Deus era escassa. Deus está falando aqui com Samuel. Mas o primeiro tópico é: Deus fala e Ele quer ser entendido, e Ele quer que a gente o obedeça. Ele fala para que a gente o obedeça, para que a gente o atenda, para que a gente o corresponda. Você está entendendo?
se Deus fala e a gente não obedece, não faz sentido Deus voltar a falar com a gente. Deus, ele só continua falando se de fato a gente entende e a gente dá uma resposta a isso. Agora, se Deus fala e a gente não obedece, não tem o porquê ele continuar falando. E por isso que a voz do Senhor era rara ali, porque eles estavam desprezando a voz do Senhor. Então há uma geração que até entende a voz do Senhor, mas não obedece a voz do Senhor. E então o Senhor vai fechando, vai cerrando. Você está entendendo? Então a vontade de Deus é essa, que a gente o ouça, entenda e obedeça. Isso aconteceu com Saul também. Deus pede para Saul, o rei da nação de Israel, destruir todo o povo amalequita, inclusive os homens, mulheres, filhos, animais, todo mundo. Saul vai e mata todo mundo, só que traz o rei Agag, o rei dos amalequitas, e traz o melhor do gado e traz as ovelhas. Quando Samuel, que é o profeta da nação, chega para questionar ele, chega para questioná-lo, porque ele, em vez de matar tudo como Deus pediu, ele deixou uma parte, ele não obedeceu por completo. Ele diz: não, eu deixei os bois e as ovelhas para sacrificar ao Senhor. Qual foi a resposta do profeta? O que Deus prefere é sacrifício ou obediência? Obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer o quê? O que Deus disse. A palavra de Deus. Deus está mais interessado em a gente ouvi-lo e obedecê-lo do que a gente ficar sacrificando a Ele. Não que o Senhor não queira que a gente entregue algo a Ele, mas entenda isso, irmãos. E sabe o que é interessante? É que o profeta Samuel disse para Saul: Deus já se proveu de um novo rei, ele é melhor do que você. E em 1 Samuel 13,14 vai dizer, não precisa abrir, fique ali no texto, mas vai dizer que esse homem era segundo o coração de Deus. Está falando de Davi. Por que Deus escolheu a Davi, rasgou o reino de Saul para entregar para Davi? Porque Saul desobedeceu. Davi era segundo o coração de Deus. Em outras palavras, estaria pronto a fazer toda a vontade de Deus, obedecer. Sabe o que Deus está querendo? Que a gente o ouça e o obedeça. E essa é a grande questão. Nós estamos ouvindo o Senhor nesses dias, porque como eu vou obedecer se eu não estou ouvindo? Como eu vou saber o que é para mim fazer se eu não estou ouvindo o Senhor? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? E olha aqui como isso é interessante. Nos dois cenários, tanto entre Saul com Davi, quanto com Eli e Samuel, Deus transicionou de uma geração para outra, ou de uma pessoa para outra, somente porque uma geração ouviu e não obedeceu, e a outra geração estava disposta a ouvir e a obedecer. Para Deus isso é muito importante. Nós precisamos entrar nesse lugar, que em 2025 seja um tempo de conhecer a voz de Deus, para que então eu possa obedecê-lo dentro daquilo que Ele está pedindo para mim. E essa é a grande questão. Você conhece a voz de Deus? Você entende quando Deus fala com você? Você sabe quando Deus fala com você? E se Deus fala com você, você tem a atitude de Eli ou você tem a atitude de Samuel? A atitude de Eli é desprezar a voz de Deus, a ponto de Deus parar de falar. E a atitude de Samuel é não entender a voz de Deus, porque ainda não está familiarizado com a voz dele. Eu não sei quando Deus fala, pastor. Por quê? Porque você não está familiarizado. Você não tem intimidade com a voz de Deus. Ah, isso é poderoso demais. Então escute uma coisa. A palavra ouvir e a palavra obedecer no hebraico tem a mesma origem, que é chamar. Para Deus, quando está escrito na Bíblia, na palavra, né? Ouvir ou obedecer é a mesma coisa para Deus. Por quê? Porque quando Ele fala, Ele espera ser obedecido. Você está entendendo?
Quando Deus fala, Ele espera ser atendido, obedecido, Ele espera uma resposta. Deus é soberano, Ele não vai falar para não ser atendido. Nós pais naturais já somos assim. Filho, vai lavar uma louça, vai lá lavar a louça. Quer ver se o filho não vai? Né? Já dá uma agoniazinha. Imagina Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Então quando Deus fala, Ele espera ser atendido. Para Deus ouvir e obedecer é a mesma coisa. Isso é maravilhoso demais. Então quando Deus fala, Ele espera que a gente o obedeça aquilo que Ele está falando. E nós precisamos entender que há uma responsabilidade em ouvir a Deus. Há uma responsabilidade em ouvir a Deus. Por quê, pastor? Porque depois que a gente ouve, a gente está comprometido em obedecer. Como assim? Se Deus falou, como eu disse, Ele espera que a gente obedeça. Então se a gente não obedece, para Ele é desonra, assim como eu acabei de citar de Saul. Então é melhor não ouvir, ou seja, é melhor a ignorância do que ouvir e desobedecer. Mas melhor ainda do que a ignorância é ouvir e obedecer. Por quê? Porque existe uma bênção sobre ouvir e obedecer. Se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de guardar os meus mandamentos que hoje te ordeno, eu te abençoarei, diz o Senhor. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Ele começa a prometer que vai abençoar. No versículo 2 vai dizer: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, quando a gente ouve e decide obedecer, que é a mesma coisa para Deus, a gente começa a se tornar abençoado e as bênçãos começam a nos alcançar. E nós precisamos entender isso. Então há uma responsabilidade no ouvir, porque se você ouviu, Deus espera que você o atenda. Então cuide, porque se você quer ouvir, Ele vai te cobrar a partir do que Ele vai te dizer. E se você não ouvir, aí Ele vai te cobrar pela ignorância, porque existe um nível de exigência de Deus até mesmo na ignorância. Então essa é a primeiro tipo de pessoa. É a pessoa que despreza a voz de Deus. Deus está falando, mas a pessoa não está dando uma resposta. E Deus fala para ser ouvido, Deus fala para ser atendido. Sejam dias de nós darmos uma resposta àquilo que nós estamos ouvindo de Deus. Amém? O segundo ponto aqui, falando de Samuel, é que a próxima geração não estava entendendo a voz de Deus. Será que essa geração não somos nós? Deus fala, pastor, nunca ouvi. Existe uma geração que não entende a voz de Deus. Existe uma geração que está distraída em relação à voz de Deus. Samuel estava distraído. Ele nem se tocou que Deus podia estar falando com ele. Então muitas vezes nós não estamos percebendo, mas Deus está falando com a gente. A gente precisa estar familiarizado com a voz de Deus, irmãos. Isso é um desejo do meu coração, sinceramente, irmãos. Crescer no conhecimento da voz de Deus nesses dias. Eu já ouvi o Senhor falar muitas vezes comigo, de diversas formas. Mas como eu quero crescer nisso, que isso seja algo diário. E para todas as minhas escolhas, todas as minhas movimentações, eu possa ouvi-lo. Eu possa discernir a voz dele e entender, não, é o Senhor que está falando comigo. Ele espera isso de mim. Porque eu não posso obedecer se eu não ouço. Então é muito importante que eu ouça bem. Afinal, a fé vem pelo... Eu só posso ter fé se eu ouvir bem. A gente só pode ter fé se a gente ouvir bem. A gente só vai poder obedecer se a gente ouvir bem a Deus. Amém? Então eu queria sinalizar alguns obstáculos que muitas vezes nos atrapalham em relação a ouvir a Deus. Porque Samuel aqui não estava entendendo. Então há uma geração que ouviu, mas que desprezou essa voz, e por isso Deus parou de falar. E há uma outra geração que não estava entendendo. Deus estava falando, mas não estava entendendo. Ou seja, existem alguns obstáculos que impedem de Deus falar. Não é que impede de Deus falar, mas impede a gente de entender, de perceber. Você está entendendo? E o primeiro é justamente o que já foi sinalizado: não conhecer a pessoa de Deus.
não ter experiência com Deus. A pessoa pode ter participado de cultos, de reuniões, né, ouvido pregações, mas ainda assim ela não consegue entender a voz de Deus. Que era a situação de Samuel. Samuel estava onde? No templo. O sacerdote Eli. Será que ele ainda não tinha sentado aos pés do sacerdote para ouvir histórias a respeito de Israel? Ele tinha ouvido histórias a respeito de Israel. Eu creio que ele já tinha sido ensinado por Eli em pelo menos alguma medida. Mas ele não conseguiu entender quando de fato aconteceu com ele. Então a gente pode estar envolvido no meio evangélico, para você me entender bem, e ainda assim não entender a voz de Deus, não compreender, não perceber. E é o que o Senhor espera de nós, muito mais do que reuniões, muito mais do que movimentações ou liturgias. Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. Então, não conhecer a Deus faz com que eu não consiga perceber a voz dele, porque quando ele fala é algo estranho, não é algo comum, eu não estou familiarizado com essa voz. Você já viu, agora me veio na internet, eles fazem vim fazer com o pastor, né? Mas eu acho que já fizeram com outras pessoas. Coloca o pastor sentado aqui, a gente fez com a minha avó lá no final do ano. Coloca aqui a pessoa, aí atrás vem a ovelha, né? O membro, e diz assim, né? Oi, pastor. Aí o pastor tem que adivinhar quem é, né? David, tal. Tem que adivinhar quem é. E é mais ou menos isso referente à voz de Deus. Quando a gente não conhece, a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? Não percebe. Agora se conhece, eu sei quem é, eu sei que é Deus. Amém? E o segundo ponto é uma autoimagem distorcida de si. Isso é um obstáculo para que a gente ouça a voz de Deus. A inferioridade. Tem pessoas que pensam, por que Deus iria falar comigo? Eu nem sou importante, eu nem tenho nada a oferecer, eu sou inútil, eu sou um pecador. E a pessoa fica se desprezando, e essa autoimagem faz com que ela mesma crie um bloqueio e não consiga perceber a voz de Deus. Quando ela deveria entender que um sangue precioso e puro foi derramado por ela, que ela é filho ou filha de Deus, entender o seu valor no reino de Deus, entender que sim, ela tem acesso à presença de Deus, pelo corpo, pelo sangue. Então uma autoimagem distorcida pode interromper ela de ouvir a voz de Deus. Sentimento de culpa é o terceiro aqui, pode interromper ela. E existe a culpa verdadeira e a culpa falsa. A culpa verdadeira é aquela que sim, ela cometeu um pecado e agora ela não consegue se perdoar, e ela se sente tão mal, e isso vai atrapalhando ela em relação a ouvir a Deus. E a culpa falsa é aquela que ela não tem culpa, mas o diabo faz ela pensar que tem. O diabo engana ela, e isso faz com que ela se sinta mal e atrapalha a conexão dela com Deus. Ela não consegue ouvir a Deus. Deus pode estar falando, mas ela não percebe. E a outra é a distração, estar muito atarefado, não ter tempo para Deus. Todas as vezes que o povo, os heróis da fé, os homens de Deus queriam ouvir a Deus, eles se retiravam, eles tinham tempo com Deus. Moisés teve tempo com Deus. Ele tinha que cuidar de quase 3 milhões de pessoas, ficou 40 dias no monte. O que você acha do pastor ficar 40 dias fora? E a gente nem tem tudo isso, né? Então a gente tem que cuidar, porque a correria, a distração pode fazer com que a gente não pare para ouvir a voz de Deus, quando na verdade a voz de Deus é que nos organiza. Sabia que a voz de Deus nos organiza? Quando Deus fala, Ele coloca cada coisa no seu lugar. E às vezes parece que é só uma palavra, Ele só falou aquilo. Como é que? Eu te amo. Posso contar, né? Eu vou contar. A gente estava num retiro, né? A gente já citou algumas vezes esse retiro, mas eu achei muito legal o David. Ele estava tudo buscando, recebendo de Deus, adorando o Senhor. De repente ele levanta chorando que ele tinha caído. Falou assim: pastor,
Deus falou que me ama. Cara, a gente já sabe disso, né? Não, mas foi Deus que falou, cara. Não foi ninguém, foi Deus. E eu achei maravilhoso isso, porque foi algo simples no sentido de que não é uma novidade. A prova desse amor é a cruz. Está escrito na palavra, Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Só que quando você ouve a voz do Senhor bradando dentro de você, Ele coloca cada coisa no seu lugar. Sabe o que você precisa nesses dias? Ouvir a voz de Deus, porque Ele vai te organizar por dentro. Então existem algumas coisas que vão atrapalhando, e a gente precisa ir tirando essas coisas para ouvir claramente a voz de Deus. Porque se eu ouvir e obedecer, acabou, cada coisa vai para o seu lugar. Então a quinta coisa seria a incredulidade. Quando eu não creio que Deus pode falar comigo, Ele não, né? Deus pode até falar, mas eu não consigo acessar essa voz. Sexto, ocultar o pecado. A pessoa pecou e está escondendo as suas mazelas, os seus pecados. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, se encobrir a transgressão, não prospera, no sentido de que as coisas não vão. Se tem coisas ainda que precisam vir à luz, isso precisa ser trazido à luz. A pessoa precisa de cura, precisa de libertação, precisa de purificação. Então isso facilita o acesso. E a sétima coisa seria não saber como Deus fala. Pastor, como Deus fala? Eu queria sinalizar que Deus fala através da sua palavra, como hoje, por exemplo. Deus está falando através da sua palavra. Ele fala através da sua palavra. Deus fala através de sonhos, sim ou não? José do Egito, a Manadene que está no Kids hoje, tem um caderno cheio de sonhos, irmãos. Deus dá sonho para essa mulher. Minha esposa também tem muito sonho que a gente percebe que é do Senhor. Tem sonhos que vêm do Senhor, tem sonhos que vêm da alma, e tem sonhos que quem dá é o diabo, as trevas. Aí a pessoa precisa entender, discernir para saber o que fazer. Amém? Não dá para a gente entrar a fundo. Só quero que você entenda que Deus fala por meio de sonhos. A outra coisa seria visões. Tem gente que tem imagens, né, reflexos de pensamentos involuntários, né, imagens na sua mente, ou vê de fato. Impressões no espírito são intuições, pensamentos involuntários, né? Você está ali lavando louça e não sai uma pessoa da sua cabeça. Meu Deus do céu. A gente esquece, 2 horas depois está lá de novo. É Deus, irmãos. Esse pensamento insistente que não faz sentido e está ali é Deus. Uma impressão, um sentimento, uma intuição. É um sentimento que não sai, às vezes não vai nem sentido, mas quando você vai checar, está ali, é aquilo mesmo, e Deus está falando. Então existem várias formas de Deus falar, nós precisamos ouvi-lo nesses dias, para que a gente se mova em obediência a Ele. Amém? A própria consciência, amém? Dentro da nossa consciência, Deus deixou, né, a sua essência, a sua natureza. Eu acredito que a consciência em si é um alerta de Deus para que a gente saiba o que fazer e o que não fazer. Só que a gente tem que cuidar para não cauterizar a consciência, dar um corte na consciência. O que é dar um corte na consciência? É a pessoa ultrapassar o limite da consciência. Conforme ela ultrapassa, daqui a pouco aquilo que era errado já não passa mais a ser errado na mente dela. Ela acha que aquilo é comum, que aquilo é normal. Por quê? Porque ela cauterizou a mente, de tanto que ela foi contra a consciência. Deus fala pela consciência. Deus fala através das circunstâncias. Sabe quando a gente tenta insistir numa coisa e não dá certo? Tipo o Pedro tentando pescar a noite inteira e não pegando peixe nenhum. Não vinha um peixe, o cara era experiente na pesca. Ele bateu a noite inteira e não dava. Por quê? Porque Deus estava transicionando. Quando o Cristo chegou ali na beira da praia, o que Ele disse? Sai daí, agora você não vai mais ser pescador de peixe, vai ser pescador de gente, pescador de homens.
Deus estava transicionando. Então quando algumas coisas não dão certo, entenda, é Deus dizendo, estou fechando isso aí. Não é que é sempre, que às vezes a gente precisa discernir no Senhor, porque às vezes o mal está ali também querendo travar, e a gente acha, não, é Deus. Você tem que entender no Senhor. E o outro ponto, ele usa pessoas, né? Usa pessoas, dom de profecia. Outro ponto, paz interior. A Bíblia diz, a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Mas a paz de quem? Cristo. A pessoa tem que ser de Jesus, tem que carregar essa paz, porque é essa paz que vai dar direção para ela. Ela vai decidir se ela vai comprar um carro ou não. Ela vai decidir se ela vai trocar de casa ou não. Ela vai decidir se vai trocar de igreja ou não. Qualquer uma dessas coisas. De repente ela não sente paz. Se ela é de Jesus e ela carrega a paz de Jesus, de repente ela vai fazer uma coisa. Ela está ali, Senhor, isso é para mim. Ela pede, ela já na alma dela ela não sente paz. É o Senhor dando a resposta. Agora, se a pessoa no primeiro momento teve paz e depois não teve mais paz, provavelmente é porque o inimigo se atravessou ali no meio. A pessoa tinha paz e do nada não teve mais paz. É uma guerra, um conflito ali, para que a pessoa não saiba se aquilo de fato é de Deus para ela ou não. Então existem várias formas que Deus fala, irmãos. Você está entendendo? Voz audível. Isso é mais raro, mas acontece. Eu vou usar o David de novo. Eu creio que ele teve a experiência. Ele acordou um dia pela manhã. Eu não vou saber contar exatamente, mas pode me corrigir aqui. De madrugada. E ele ouviu uma voz, e depois veio me contar no outro dia. Pastor, eu acho que eu ouvi a voz de Deus. Audível. E é, cara. O que Deus falou? Vou te dar um carro. Falei, meu Deus, eu já sei de onde está vindo esse carro. Falei para ele. Eu já estava falando com o povo aí. E o carro veio, irmãos. Deus falou e Deus deu. Que coisa doida. E o interessante é que ele falou aqui para mim. O mano Marcelo chegou lá no canto. Falou a mesma coisa para ele, né? Aqui, ó. Tava aqui, ele estava lá. Ele foi lá e falou o quê? Deus vai te dar um carro. Deus vai te dar um carro. O Senhor confirmou na boca do Marcelo. E ninguém tinha falado nada para ninguém. O que eu queria dizer, irmãos, é que Deus fala de voz audível. Deus fala de diversas formas. Você está ouvindo a Deus? Deus está guiando você. Deus está direcionando você. Os seus passos são debaixo da direção de Deus. No meu coração nesses dias tem anelado por isso, de começar a ouvir ainda mais o Senhor, ser guiado pelo Senhor em todas as minhas decisões, irmãos. Eu não posso me movimentar pelo meu braço, decidir as coisas pelo meu braço. Amém? Porque quem governa a minha vida é Ele. Você que já entregou a sua vida para Jesus, quantas vidas você tem? Já falei isso aqui. Ah, pastor, eu tenho uma. Não, você não tem mais nenhuma, a sua vida é dele. Você não tem mais vida. Mais para frente você vai entender isso. Então a gente precisa consultar o Senhor. Não vai dar tempo aqui, mas 1 Samuel 23, Davi consulta Deus. Deus o direciona. 1 Samuel capítulo 30, Davi está saindo para uma guerra. Os amalequitas pegam e saqueiam Ziclag. Ziclag era a cidade onde Davi estava. Levam as mulheres, crianças, os despojos, levam tudo. Davi volta, chora, consulta o Senhor. E o Senhor diz, vai de atrás, porque você vai alcançar e vai recuperar tudo. Ele consultou, teve a resposta, foi de atrás e recuperou tudo. O que eu quero dizer é que muitas vezes não estamos avançando, progredindo, vivendo o que Deus tem para nós, porque não estamos consultando ao Senhor, não estamos ouvindo ao Senhor, não estamos recebendo direção do Senhor. Você está entendendo? Davi consultava o Senhor direto. Então será que nós estamos prestando atenção ao que Deus está falando? E por que Deus fala, irmãos? Deus fala para nos alertar. Deus fala para nos alertar, para a gente sair do caminho errado.
Quando você tem um sonho, quando Deus usa uma pessoa, quando Deus usa a sua palavra, quando Deus de alguma forma avisa, Ele avisa para que a gente saia do caminho errado. Amém? Ele avisa para que a gente saia do caminho errado. Ele avisa para que a gente deixe amizades erradas. O Senhor avisa para que a gente se afaste de pessoas. O Senhor avisa a respeito de negócios ruins. O Senhor avisa, nos alinha ao propósito por meio da sua voz, nos direciona quanto ao que devemos ou não fazer. E Ele fala para que a gente o conheça. Como eu estava falando, a voz dele nos organiza. Quando Deus fala, a gente sente a pureza de Deus, a beleza de Deus quando a gente o ouve, mas também a sua retidão e a sua justiça. Parece que Ele fala, na voz dele, no tom de voz dele, na frequência da voz dele, parece que tudo isso está junto. Incrível. Ele vai nos organizando pela sua voz. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer falar. Nós queremos ouvir? Uma pergunta. Por que, pastor, isso? Êxodo 20, versículo 19. Primeiro no capítulo 19, a Bíblia diz que Deus desce sobre o monte Sinai. Tem barulho, tem som de trovões, de relâmpagos, som de buzina, e o monte começa a fumegar, começa a tremer. Pensa no estrondo de Deus descendo no monte. O povo fica com medo. Em Êxodo 20, verso 19 diz assim: fala tu, Moisés, a nós, e nós ouviremos, mas não fale Deus, porque senão nós vamos morrer. Ficaram com medo de morrer por causa da voz de Deus. Então Deus quer falar, a gente quer ouvir? Porque se Deus falar, alguma coisa em nós vai morrer. Você está disposto? Se Deus falar, alguma coisa de dentro de nós Ele vai tirar, que é nossa, mas alguma coisa dele também Ele vai depositar, Ele vai colocar. É isso que a voz de Deus faz. Quando a gente vai se relacionando com o Senhor, Ele vai nos organizando por dentro. Ele vai tirando coisas nossas. Coisas nossas que eu digo é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a avareza, a ganância. Ele vai arrancando essas coisas, vai colocando o amor dEle, a presença dEle, a misericórdia dEle em nós. Ele vai colocando o que é dEle. Mas nós precisamos entender isso. A palavra de Deus vem e ela nos confronta. Então a palavra sempre vai tirar algo de nós e colocar algo dEle. Então, o legal da voz de Deus, irmãos, é que a gente não vai mais conseguir mentir para a nossa consciência. Depois que você ouve a voz de Deus de fato, você não consegue mais mentir para você mesmo. Enquanto você não ouve, você vai levando, você faz uma coisa, você se auto-engana. Ah, isso aqui não tem problema, né? Você fala uma coisa, ah, isso aqui não tem problema. Mas depois que você ouviu a voz de Deus, você sabe que tal coisa, aquilo fica te incomodando por dentro. Deus espera algo de você, e enquanto você não entrega, você fica incomodado. Ou seja, não tem como a gente se enganar quando a gente ouve a voz de Deus. Amém? Eu queria concluir, eu queria que vocês abrissem Êxodo 25, versículo 17. Êxodo 25, versículo 17. Para vocês entenderem o contexto aqui no Antigo Testamento, quando Moisés, que era o líder do povo de Israel, da nação de Israel, estava no deserto, tinha uma tenda, e era separada essa tenda, no lado de fora, onde tinha o sacrifício dos animais, tinha o lugar santo, que é como se fosse o ambiente onde vocês estão. E mais para trás tinha o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, onde tinha uma cortina. Aqui tinha uma cortina que separava o Santo dos Santos do Santo Lugar. E é justamente sobre isso que nós vamos ler agora, algo que está dentro do Santo dos Santos. No Santo dos Santos, somente Moisés podia entrar.
e uma vez ao ano. Ou Arão, sumo sacerdote. E eles entravam ali, e ali dentro tinha uma arca. A arca da aliança, onde vinha a presença e a glória de Deus. E eu queria ler isso com vocês, o que acontece aqui, Êxodo 25, versículo 17. Façam uma tampa, Deus está dizendo para Moisés, de ouro puro, com 1,10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa, ficando de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca. Coloque a tampa sobre a arca. E dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Teria 2 voluntários aqui na frente, rapidinho, só para fazer aqui o desenho dos querubins. 2 querubins para mim. Aí vocês ficam de frente um para o outro, com as mãos assim, ó. Isso, as asinhas. Ó. E a arca aqui embaixo, irmãos. Dentro da arca tinha as tábuas da lei que Moisés ganhou no monte. Depois ia ter também a vara de Arão e o pão da proposição, o pão da presença, o maná que descia do céu, estaria ali também. E aqui em cima, essa tampa de ouro. E essa tampa de ouro estava emendada em 2 querubins, um em cada lado, e os 2 querubins olhavam para a tampa. Olham para a tampa. E o que Deus está falando para Moisés é: façam isso porque eu vou descer bem em cima dessa tampa de ouro. Ali eu vou me encontrar com você. E eu vou falar para o povo de Israel todos os meus mandamentos que eu tenho para eles. Eu vou falar com o povo através dessa arca, dessa tampa. Obrigado. Só para vocês entenderem. Então, dentro do Santo dos Santos tinha a arca. Nessa arca tinha a tampa. E em cima dessa tampa, Deus iria descer. Ali, somente ali, em toda a terra, era a conexão de Deus com os homens. Antes de Jesus ser crucificado. Mas o ponto principal que eu quero sinalizar aqui é que o lugar onde Deus viria se encontrar e falar estava vazio. Não tinha nada em cima dessa tampa de 1,10 por 70. Não tinha nada em cima dessa tampa de 1,10 por 70. Ou seja, o que eu quero dizer é que o lugar aonde Deus vai falar tem que estar vazio. Amém? Você já vai entender aonde eu quero chegar a respeito do que Deus quer falar nesses dias ao nosso coração. Nesse lugar aqui de intimidade e relacionamento tem que estar vazio. E a gente vai para o lugar secreto e a gente leva junto o ministério. Sim ou não? A gente vai orar e a gente só ora pelo ministério, pelo que a gente quer fazer. Ou a gente ora pela esposa, ou a gente ora pelo marido, ou a gente ora pelos filhos, ou a gente sempre está orando por alguma coisa. A gente leva para o lugar da presença os problemas. E eu não estou dizendo que nós não podemos interceder, que nós não devemos pedir, que nós não devemos clamar. Pega isso, irmãos, que isso vai te abençoar muito. Em nome de Jesus, vai te abençoar muito. O que eu quero dizer é que no lugar vazio, onde só tem nós e Deus, nesse lugar vazio onde só tem nós e Deus, é que Ele vai falar conosco e nos transformar de dentro para fora. Então nós falamos de Deus sobre outras coisas, mas não falamos com Deus sobre nós.
Então, se nós queremos ser transformados por Deus, nós precisamos, irmãos, falar de nós com Ele, e falar do que nós vemos e pensamos a respeito dele para Ele. Você está pegando isso? Então sim, existe a oração de intercessão. Eu posso entrar num lugar e orar por pessoas. Existe oração de intercessão, existe oração de petição, existe oração de súplica, existe oração de clamor, existe vários tipos de oração. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos entrar num lugar em Deus chamado de lugar secreto. E lugar secreto é quando eu entro para estar somente com Ele, eu e Ele a sós. Tem cura nesse lugar. Deus fala nesse lugar. Deus nos transforma neste lugar. Então existe o lugar de fuga e o lugar secreto. Você já ouviu falar disso? Não. O lugar de fuga é Elias na caverna fugindo de Jezabel. Lá ele está fugindo, é um lugar de fuga. O que é a oração do lugar de fuga? É uma oração pautada na alma, onde eu só reclamo e só choramingo com Deus. Não é lugar secreto, é lugar da alma. É lugar de fuga. Lugar secreto de Elias, riacho de Querite. Deus leva ele para o riacho de Querite. Então é Deus que o leva, e ele estava lá com a presença de Deus. Deus envia corvos para alimentar ele lá. Você está entendendo? Então o barco na situação de Jonas, o porão do barco era o lugar de fuga. Mas o ventre do grande peixe era o lugar secreto, aonde Deus falou com ele intimamente. Tem lugar de fuga, mas tem lugar secreto. Tem oração de intercessão e de petição, mas tem lugar secreto. E a grande pergunta é essa: você tem um lugar secreto com Ele? O lugar secreto é um lugar de relacionamento e intimidade. O lugar secreto é um lugar de relacionamento e intimidade. Eu já ouvi falar, irmãos, que quem tem uma chamada para intercessão ora praticamente sempre pelos outros, mas não por si. Isso não existe nas Escrituras. Porque antes de nós orarmos pelo nosso ministério, o Senhor quer que a gente esteja com Ele. Ele nos quer antes de nós fazer alguma coisa para Ele. Só quem tem lugar secreto tem esse lugar de intercessão. Esse lugar é tão precioso, escute isso, irmãos. E quando Jesus diz assim, muitos vão dizer: em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos e profetizamos. Ele vai dizer: apartem-se de mim, porque eu nunca os conheci. Essa palavra conheci, no original é coito, de intimidade. É a mesma palavra usada em Gênesis, quando com Adão e Eva, a Bíblia diz que Adão conheceu Eva. Coito. Intimidade, relacionamento. Um com o outro na cama, somente os dois. Pegou? Adão e Eva, um conheceu o outro. Quando Jesus diz: olha, vocês fizeram isso em meu nome, mas eu não conheço vocês, ele está dizendo assim, vocês nunca tiveram um lugar secreto comigo. Vocês tiveram um lugar de oração assim, 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 assado, mas nunca tiveram um lugar secreto. Nunca mostraram a sua intimidade para mim. Nunca mostraram a sua nudez para mim. Então esse lugar é onde nós sentamos para falar de nós para Deus. E nós falamos o que Deus é para nós. Você já sentou no seu quarto? Deus falou isso para mim esses dias. Ele falou: pastor, eu entrei no quarto esses dias sem levar o líder de jovens, sem levar o esposo da Ana, o marido da Ana. E eu não estou dizendo que nós não somos essas coisas, nós somos. Mas no lugar de oração nós precisamos entender cada estação que nós estamos fazendo.
E você precisa entender que tudo isso tem a ver com ouvir a voz de Deus. Porque no lugar secreto é onde Ele fala. Ele só quer estar com você lá. Por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu Pai que está em secreto e te vê no secreto te recompensará. Onde é que o Pai está? No secreto. Ele está no secreto. Ele está naquele lugar. Eu já entrei no secreto e eu falei: Pai, hoje eu não vim para falar nada, só para estar com o Senhor. O Senhor pode estar comigo? Meu irmão, foi lindo demais. O Senhor quer estar com você. Descansa um pouco a sua mente, tira sua mente de tantas coisas. Você entra lá com tudo, quer orar por tudo, quer apresentar tudo diante de Deus. Entra lá só para estar. Esquece um pouquinho de tudo. Lugar secreto, um lugar de cura. Você está entendendo? Então nós precisamos estar nesse lugar vazio. Gênesis 1:26, quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra imagem no original é tsalem, que significa lugar vazio. Sabe o que Deus está dizendo? Para que você seja a minha imagem, você tem que estar vazio de você mesmo, para que eu possa estar cheio em você. Você quer ser a imagem dele? Esteja vazio de você. Lugar vazio, lugar secreto. Então é isso que o Senhor quer. Ele quer resgatar o lugar secreto. Precisamos estar com Deus, ouvir a Deus, para então obedecer a Deus. Qual geração nós somos? A que despreza a voz de Deus, ou nós somos a geração que não está entendendo o que Deus está falando, que não está se atentando, que não está se importando com o que Deus está falando? Amém?